Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder continuar o nosso desafio da leitura bíblica. Vamos continuar hoje no livro de Mateus, tá bom? Vamos ler Mateus capítulo 10. Então já pega aí a tua Bíblia para que a gente possa dar início aqui com a leitura do dia de hoje. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Trouxe aqui para a gente a explicação do início aqui do capítulo 10, que a própria Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar os homens, expulsar demônios e libertá-los de todos os males, curar doenças. Os 12 apóstolos formam o núcleo da nova comunidade, chamada a continuar a palavra e a ação de Jesus. Então olha para você ver, Jesus escolheu ali aqueles 12 discípulos, aqueles 12 apóstolos, para que eles pudessem de fato pregar, de fato levar a palavra da salvação. E até hoje, a partir do momento onde Deus ali sopra o Espírito Santo sobre a vida de todos os apóstolos, até hoje ele nos ordena que nós preguemos o Evangelho para todas as pessoas. Então é a nossa missão. Isso tem que estar internalizado na nossa vida. Nós devemos levar o Evangelho para outras pessoas. Vamos agora para o versículo 5, tá? Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os recebeu bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Então olha para você ver. Deus nos alerta aqui, né? Jesus nos alerta que mesmo quando estivermos ali testemunhando sobre a palavra dele e estivermos sofrendo perseguição, que a gente não fique com medo, que a gente não tenha medo do que os homens podem fazer por nós, porque Deus ele está nos usando. O Espírito aqui, como diz, né? E sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Então não se preocupe com aquilo que vai acontecer, com aquilo que você vai ter que falar, pois não é aí que você vai estar agindo por vontade própria. É nesse momento que Deus está te guiando, é nesse momento que Deus está usando os seus lábios para proclamar a palavra dele.
O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se chamarem de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Então olha para você ver, não tenha medo daqueles que podem atacar o teu corpo, aqueles que podem fazer mal à tua carne. Tenham medo daqueles que te afastam da presença do Senhor, que machuca a tua alma, que tira a sua alma da presença de Deus. Então, antes de se preocupar com a sua carcaça física, preocupe-se com o seu interior. Preocupe-se com a sua alma, com a sua intimidade, que é aquilo que vai fazer você viver para sempre junto com Deus. Então, não tenha medo do que o mundo pode tentar fazer com você. Tenha medo de não viver na presença de Deus. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até o cabelo da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então nada adianta, né, amar as pessoas e não amar mais a Deus. É impossível, é improvável dizer que ama mais as pessoas do que a Deus, cara. Quem ama mais as pessoas, quem diz que ama mais as pessoas, não é digno do Senhor, não é digno da presença do Senhor. Então não se esqueça que Deus, eles deve estar em primeiro lugar na sua vida. Primeiro Deus, depois as outras coisas, depois as outras pessoas. Ele não está dizendo aqui que nós não devemos amar o próximo. Devemos sim amar o próximo, mas sempre Deus em primeiro lugar. Quem recebe a vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Se Deus quiser, amanhã estamos aqui de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.